Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. E Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento, nosso eletro. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e hoje eu vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você monte o seu quebra-cabeça do sucesso. E o tema do bate-papo de hoje é o poder da comunicação. Como a fala pode transformar a sua carreira e gerar autoridade. A fala, quando utilizada de forma estratégica e bem trabalhada, atua como um acelerador de carreira, transformando conhecimentos técnicos em reconhecimento, credibilidade e liderança. Ela transforma a sua carreira ao permitir que você venda ideias, influencie decisões e se destaque no mercado competitivo, transformando as suas expertises em autoridade. E olha esse dado, pesquisas recentes apontam que, atualmente, em média, 85% do nosso sucesso financeiro está atrelado à habilidade de comunicação. Mas antes de apresentar a minha convidada, eu vou trazer recados dos nossos patrocinadores. Todo empresário já se pegou pensando, será que aquele cliente é confiável? E isso toma o nosso tempo, custa uma venda e dá dor de cabeça. Com a solução de crédito e recuperação da CISC, você decide com segurança, porque você vai ter acesso a informações completas, análises atualizadas e ferramentas que reduzem riscos e aumentam as suas oportunidades. Negócios mais seguros, vendas mais tranquilas. Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code e entre em contato com a CISC. A Jabu é muito elogiada pelos clientes pelo seu atendimento técnico e acolhedor, pela sua ampla variedade de produtos, tanto para obra quanto para decoração, e também pela agilidade da entrega. Um destaque é a organização da expedição e toda a entrega dos produtos, que é feita por motoristas e caminhões próprios, com muita agilidade. A loja é um universo completo para auxiliar em todas as etapas da sua obra. Com quase 40 anos de história, a Jabu construiu uma imagem de confiança e tradição no mercado, que gera segurança para os clientes. Visite esse universo, lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. E se você busca exclusividade e qualidade de vida, conheça o Vila Neve 2 aqui em São Carlos, um condomínio fechado, localizado em uma das regiões mais nobres da cidade, próximo aos condomínios Dama, com fácil acesso à escola, restaurante, farmácia, supermercados. E tem sim lazer completo e sofisticado para todas as idades. Tem piscina, quadra de tênis, playground e mais de 10 áreas de lazer. Se você quer morar bem ou investir com visão de futuro, essa é a escolha certa. Entre em contato com a Imobiliária Cardinale. E agora sim, chegou o momento de eu apresentar a minha convidada de hoje. Ela é nascida em Boa Esperança do Sul, mas veio para São Carlos bem novinha. É formada em Educação Física e Jornalismo. Já trabalhou como modelo, já foi Miss São Paulo, segundo lugar no Miss Brasil. Já teve uma carreira de sucesso como cantora e é amplamente reconhecida pela sua trajetória na TV, onde atuou como apresentadora nas principais emissoras do país, como Manchete, Gazeta, SBT, Sport TV, Record e na Globo, onde por quase 10 anos foi apresentadora dos comerciais do Domingão do Faustão. Atualmente é uma das profissionais mais requisitadas para eventos corporativos e premiações de grandes marcas no Brasil. Minha convidada? Adriana Colim. Uau! Seja muito bem-vinda! Que apresentação, que coisa linda, Lê! Obrigada! Super obrigada pelo convite, obrigada doutora Mara Leme Martins por fazer essa ponte linda aqui nesse nosso encontro, participando deste quebra-cabeça. É um quebra-cabeça mesmo, porque ao te ouvir mencionar todas as emissoras que eu trabalhei, eu falei, meu Deus, haja história
Não, e assim, que além... lindo quebra-cabeça. E todas as emissoras e tantos papéis que você já teve em diversos, né? Eu fui estudar, eu falei, nossa, essa a gente vai aprender hoje sobre sucesso. TV a lenha, multimídia, nós tínhamos uma formação completa, a gente precisava fazer tudo. E nesse tudo, né, acho que tudo que foi lícito, que foi moral, que foi ético, que foi bom, que foi responsável, eu acho que na vida, em termos de comunicação, eu fiz. E com os maiores nomes desse Brasil. Coisa linda, né? Linda, uma história linda. Vamos começar lá então da Adriana pequenininha. Vamos. Muita gente acha que você é São Carlense, mas você veio pra cá bem pequenininha, mas eu né? sou. Então já é praticamente. Já. Só nasceu em Boa Olha, Esperança. Pequenininha eu nunca fui, tá? Sempre a mais alta da fila, sabe? Eu enfrentava esses bullying que não existiam na época, né? Hoje tudo é tão complicado, né? Mas eu sempre fui muito atenta à comunicação, aos palcos, à palavra. Eu era oradora, eu adorava escrever. Então, assim, sempre a minha veia artística falou mais alto do que as exatas, do que, enfim, eu gostava mesmo, era humanas, né? Eu gosto do ser humano. Eu dançava aqui no Balé Expressão em São Carlos, porque assim, ser acolhida aqui na minha casa é muito bom, né? Uhum. Eu me sinto tão feliz, estava falando do Dama, Jabu, Cardinale, né? Todos os nomes que eu conheço, que fazem parte da minha vida. E é tão bom, eu te vi apresentando, eu fazia isso sem pedir licença, no horário nobre, aos domingos, na maior emissora desse país e no maior programa de entretenimento, que era o Domingão do Faustão. E não é fácil, né? Não, uma das perguntas que eu até pensei em te fazer, e aí eu já vou pular para ela e volto de novo para a tua história. Eu faço as propagandas aqui dos nossos patrocinadores. A gente não tem teleprompter, mas a gente estuda o texto, né? Dá aquela olhadinha. E ali você não podia errar. Você estava na principal emissora do país, você tinha poucos segundos para passar seu recado. E o que me chama muita atenção é que o Faustão te interrompia o tempo inteiro. Então você tinha que ter um jogo de cintura emocional, vocal. Mas eu acho que ali, olhando, foi onde você se firmou mesmo como essa mulher que dá conta, que é capaz, que tem uma dicção perfeita e construiu a sua credibilidade justamente por esse jeito do Faustão te interromper, né? Eu acho que... Eu costumo dizer que as tempestades é que fazem bons navegadores. Quando tudo corria bem no domingo, eles falavam, puxa, como é fácil fazer o que a Adriana faz, né? Aí quando tinha os problemas e eu resolvia, as bolas, né, que ele levantava e não eram redondas, eram quadradas, eu não podia perder a piada, mas também não podia perder o amigo. Então, assim, às vezes era melhor até perder a piada do que o amigo. Faustão era extremamente um gênio, né? Um gênio da comunicação. E tudo que ele fala é muito bem colocado, é muito bem aceito. E eu era a assistente, né? A que apresentava com ele. E às vezes ele me perguntava, assim, na sua genialidade, ele fazia algumas perguntas justamente para me colocar próximo ao público. Por exemplo, quando eu estava muito chique, muito arrumada, nós estávamos no domingo, e as pessoas na sala, talvez um pouco mais... De pijama no sofá. Exatamente, a dona de casa fazendo lá o almoço de domingo. E aí, quando eu ia falar de algum produto, ele dizia, o que essa mulher entende? Vestida desse jeito, toda maquiada. Eu usava joias na época da Griffith. E ele falava, todo mundo carrega uma cruz, mas a dela é de brilhantes. E aí já passava para mim, eu dizia, mas como? A mulher moderna sabe... Ela entende de economia doméstica, porque ela se arruma como eu, para uma ocasião especial, como hoje, mas ela também sabe do que é melhor para a sua família. E o melhor para você que está aí, né, nos afazeres domésticos é a linha de produtos tal, da marca. Não vou falar a marca porque você não está ganhando para isso. Mas, e aí ele gostava desse improviso, porque... E como é que era isso pra você, Adriana? Porque você já vinha com experiências de outros canais, mas você pega ali, né, com essa saia justa, frio na barriga, suor. Como é que era a sua reação? Gente, todo mundo fala. Eu não gosto de ficar falando assim, é tão natural, é tão fácil.
Um dia eu encontrei a Marília Gabriela. É uma apresentadora, eu não sei qual é a geração que está assistindo. Que está assistindo, mas, enfim, uma mulher que eu admiro muito, uma grande entrevistadora, jornalista, com uma voz incrível. Eu estava brincando que eu estou de óculos aqui, ela punha e tirava óculos. Linda, linda de viver. E um dia ela me falou, poxa, Adriana, você faz tão bem. Eu falei, só eu sei, Marília, o quanto eu fico nervosa. Ela falou, vai, minha deusa, você arrasa. Não, era muito difícil, sim. E eu treinava o tempo inteirinho, Alê. As bailarinas ficavam, mas Dri, você faz tão bem, por que você treina tanto? Eu falo, justamente por isso. A gente repetir que vai deixar a gente excelente, né? Justamente por isso. E na minha rede social, no meu Instagram, quando eu falo de comunicação, eu bato sempre nessa tecla. Sempre, sempre. O treino, a preparação é contínua. É o lifelong learning, é você estudar pela vida inteira, o tempo inteiro, aprendendo cursos, livros, bons filmes, tá entre pessoas palestras, que fazem bem feito para aprender também. E eu estou em campo, né? Então, como você falou, as marcas, agora vai ter o evento grande, vários eventos que começam agora, começo de fevereiro, depois do carnaval, premiações e, enfim, você está sempre treinando. E eu adoro receber o texto antes. Às vezes acontece da gente receber na hora, mas eu gosto de receber antes, eu gosto de escrever, eu adoro a caneta, o papel, né? Eu sou sou da TV a lenha. Não, e quem tá vendo, eu tô até com grifa-texto aqui no roteiro. Não é. Eu sou dessa. E a linguagem falada é diferente da escrita, então eu tenho ali uma maneira de marcação muito própria que serve para mim e que me ajuda. Você estava falando da velocidade, né, da rapidez. No palco, sou eu que determino, mas quando eu estava no programa ao vivo, era o Fausto que determinava. E tempo era dinheiro. Eu não podia ficar muito tempo falando. Ele até brincava, mas ele podia. Eu não, eu tinha que falar da mecânica, eu tinha que falar da oferta. Tinha o tempo certo para isso. Exatamente. E sempre eram muitos detalhes. E o Fausto meio que brincava, falava, explicava, mas assim, os números, a coisinha ali certinha, quadradinha, era eu que tinha que falar. Então, assim, se você parasse para imaginar que assim, a câmera aqui, ó, que eu estava falando para o Brasil todo, na maior emissora. No programa de maior audiência. De maior audiência. Com os patrocinadores mais poderosos. E que eu ainda tinha que ter essa empatia com o público, né? Não podia haver rejeição. Concorda que acho que eu ia paralisar. Então eu evitava de pensar nisso, eu me preparava e imaginava que eu estava ali fazendo para aquelas pessoas do auditório e sempre com o maior respeito, o maior amor, o maior empenho. Mas existiu algum tipo de conversa com o próprio Faustão de olha, não me interrompe tanto, olha, não você tira a minha concentração, nossa, assim você me quebra, nunca? Alê, eu acabei de fazer um podcast agora com a Silvia Vinhas que deu muita repercussão, porque eu sou muito autêntica, eu falo a verdade. Na minha época, eu não ia criar dificuldade. Eu não ia falar, olha, eu não posso trabalhar agora, não vou em São Paulo, só faço na Globo. Eu só faço no Rio, porque tinha os dois estúdios. Nos dois estúdios ao vivo. Não, eu não quero isso. Não, eu tinha que resolver. E de que forma? Com concentração. Fazendo o melhor que você podia. Com calma. Eu ia surtar, eu ia sair correndo, eu ia dizer, poxa, Fausto, não me interrompe. Ele ia falar, escuta, como eu não te interrompo? Você tá... É um bate-bola. Tô te ajudando, né? Tô te humanizando. Além do que isso. Olha que lindo esse teu olhar. É isso mesmo. Na genialidade dele, ele me aproximava. Tirava aquele robozinho que tava ali pra passar recado. Exato. E eu não tinha TP também. Então era ali, ó. E aconteciam coisas assim muito interessantes, engraçadas. E às vezes eu não ouvia que estava bom. Nunca eu ouvi. Assim, ouvia do público. Mas eu não ouvia... Quando acabava o diretor, olha, você foi fantástica. Sim, mas ele falava que eu era fantástica nas dificuldades. Quando havia um problema ali que eu resolvia, aí sim. Então, até
os percalços, os problemas, os desafios te provam e te autorizam, te habilitam, né? Preparam, isso mesmo. E essa tranquilidade, assim, que a gente vai tendo, é só fachada, gente. Porque a cada podcast, a cada entrevista, a cada publicidade, a cada apresentação, gravação, locução, o que for, meu coração bate muito forte. E como que se fosse o continue primeiro. assim, né, Adriana? Claro, eu acho que é isso que move a gente, claro, né? você pensa que eu percebi exatamente a tua emoção ao falar. Já esfria a mão, já dá batedeira, você tava do meu lado. Já tô sem ar. Aí você falou, puxa vida, a responsabilidade com os patrocinadores. A gente leva muito a sério, isso é belíssimo. Isso é muito lindo. Então eu tô desse lado. Por isso que agora eu resolvi ser essa treinadora. Eu acho que eu preciso passar para as pessoas o que eu aprendi, o que eu desenvolvi durante uma vida de mais de 40 anos de profissão. E como é que você está fazendo isso? Você está trabalhando como mentora também? Olha, treinadora, mentora, porque muitas pessoas me pedem isso. Aí eu saio do palco, alguém vem, eu adoraria falar como você. Puxa vida, eu não consigo. E eu tenho certeza, Lê, que a comunicação, não existe uma ferramenta. Não existe. Qual ferramenta? Aliás, é uma caixa de ferramentas que conecta mais. Não existe a comunicação. E não é só a verbal, é a não verbal, é a visual, são a digital. Vários tipos de comunicação. E que vai impactar no teu sucesso, não só profissional, De mas todo pessoal, mundo. de amizade, relacionamento, para tudo. Claro, você entra numa loja para comprar. Uhum. A pessoa que está ali te recebendo, ela é... Meu Deus do céu. De repente, como ela te abordar, você vai comprar ou não. Simples assim. O humano é extremamente importante, esse olho no olho. E na hora de fechar um negócio, de você convencer, de você fidelizar, é um robô? Hoje você fica em dúvida, mas é inteligência artificial? Será que eu posso confiar nisso aqui? Ou é apenas uma reprodução de um texto dessa pessoa que não existe e que não sentiu na pele? Uhum. Que não carrega as rugas, a transformação, o corpo, o gesto. Eu acredito muito nisso. E não vai substituir, a gente não vai ser substituída pela máquina nunca. Uhum. A máquina vai nos ajudar, a tecnologia vai trabalhar conosco, mas jamais vai tirar o abraço, o beijo, Olho no o olho. sorriso, a preocupação com o outro, a nossa amizade aqui, nós mulheres aqui, nós três hoje, né? A Mara vir aqui no estúdio. A Mara tá aqui atrás da câmera, gente. Vocês não Olhando estão vendo, mas a dona Mara linda, tá aqui. né? Impulsionando nós mulheres e falando e dando força. Isso é sororidade, gente. Uhum. De fato, genuína. Verdadeira. Não é essa coisa, né, que a gente fala, mas não sente. Nada contra. Tem muita gente que replica conteúdos e está muito bem. Mas não é meu caso. Uhum. Eu passei por tudo isso. Então, assim, eu sei exatamente como você se sente. E fica mais fácil, né, passar isso sabendo, porque eu já estive no teu lugar. Então, é muito interessante. E aí eu me senti, assim, cada vez mais me autoconhecendo, que isso pode ser muito transformador para o outro e para mim. Com certeza. Né? Eu acho que isso é uma somatória, como a gente falou no começo, de peças de quebra-cabeça da tua história, assim. Então, o que me chama a atenção? A menina que era modelo, de repente vai trabalhar no SBT na época do Vejo Gordo, Praça é Nossa, com bicos ali. Aí, Praça é Nossa eu nunca fiz, tá lá no Wikipedia, tá lá. Adriana Colim participou. De receber o convite. Eu recebi convites, mas eu não cheguei a participar. Aí logo depois vem Miss São Paulo, aí vem Miss Brasil, aí vem Banana Split. Eu fico pensando, como que é essa flexibilidade toda? E fantasia. E o primeiro programa interativo da TV brasileira. Que ao vivo com o Silvio Santos na sua frente. Com 12 mil candidatas. Eu fui escolhida entre 12 mil candidatas. Pra chegar lá no Fantasia, o que o Miss te ajudou, o modelo te ajudou, o concurso, cantar? Você cantou com a Eliana no Banana Split, né? A gente olha pra trás e fala, quanta coisa você fez. A Eliana, na verdade, cantou conosco, porque a Eliana era de um outro grupo. A Adriane Galisteu, acho que era da Meia Soquete, do Meia Soquete, que era uma bandinha que tinha também, tipo... E depois a Eliana era das Patotinhas,
e nós do Banana Split, nós 3. Isso. Nós 4, na verdade. Rosane Caio de Ultraleve, a Andrea também casou-se aqui com o Fran, do Fran Bolt aqui. E aí nós ficamos desfalcadas. E aí, e para achar uma outra integrante. E na época a Eliana namorava o Marcos Quintela, que era do Dominó, da Promoarte, da mesma empresa do Gugu. E aí ela faz o teste e entra. Pequenininha perto da gente, né? Todas misses, 1,80m, a Eliana pequenininha com aquela cinturinha, chamou muito a atenção do Silvio. O Silvio convidou para fazer um programa infantil. E tá aí essa carreira belíssima dela. E anos depois, ele me escolhe para apresentar o Fantasia. Entre o Banana Split e o Fantasia é quando você faz as suas graduações em Educação Física e Jornalismo? Que Olha, momento que você conseguiu estudar além de tudo isso? Pois é. Eu sempre amei esporte. Sempre, sempre. Muito, muito. Tanto é que eu fiz aqui taekwondo, aqui em São Carlos. Meu pai dizia, mas garota, só você de mulher ali dando aqueles gritos e falando e tal. No Miss Brasil, no Miss Mundo Brasil, eu tive que fazer uma gravação. Lutando com 4 mestres taekwondo. A gravação foi em 10 minutos. Eu falei, pai, tá vendo? Tudo que não ocupa lugar, a gente deve aprender. Boa. Eu sempre gostei do esporte. Eu fiz, não da maneira que eu gostaria, educação física, porque eram as minhas idas e vindas para São Paulo. Logo já fui convidada para fazer, desde os 7 anos eu participo de concursos de beleza, e aí as coisas foram indo, caminhando. E até que representei São Carlos no concurso de Miss São Paulo, ganhei, fiquei em 2º lugar no Miss Brasil, participei de vários concursos, tive vários convites para concursos internacionais. Desfilou para pessoas famosíssimas. E aí foi, ali eu não sei te explicar. Eu fiz os desfiles aqui para Ratinha, para Grifos, Ganeuzo e Debrandi, eu gosto de lembrar os nomes. Lógico. Valde Zusa, que me arrumavam sempre. E fez para Versace também. Fiz. Olha, a gente tá falando. Vendo? Foi chegando. Aí, e aí foi indo, até os desfiles na Hebe, os desfiles de alta costura, Nela Ventura, Eugênia Fleury, Ronaldo Esper, Marilene Ranucci. Bom, enfim, agora eu tenho que lembrar de todos, eu não vou conseguir. Lógico. Mas foi tudo caminhando. E aí eu dizia assim, sabe qual foi o meu pensamento? Saí aqui de ônibus, paguei dois consórcios, tinha o telefone, acho que vocês lembram bem, que a gente comprava e alugava. Fui fazendo, eu já era uma mini empreendedora, porque eu não queria depender de ninguém. E principalmente de um futuro marido. Eu queria ser livre para poder fazer as minhas escolhas, e não existe nenhum tipo de independência sem a financeira. Então eu comecei a trabalhar. Aí ia para São Paulo, ficava 3, 4 dias, ficava no apartamento das minhas amigas. Aí depois fiquei no apartamento da coordenadora do Miss Brasil, da Marlene. E as coisas foram acontecendo. Eu não sei te explicar, eu sou meio ruim de data, porque eu estava no Miss Brasil e eu fui liberada para fazer um editorial para a revista Nova, com o Trípoli. O Trípoli e o Duran foram os jurados do meu concurso, e os 2 me convidaram para eu ser modelo exclusiva deles. Olha que lindo. O Trípoli falou, o que você está fazendo como Miss? Imagina, você tem todo um tipo físico para uma modelo Carreira de sucesso. Internacional. Porque tinha um preconceito. Era um grande glamour, claro, nem chega aos pés do que são os concursos hoje, me desculpem, mas é verdade. Todo mundo parava para assistir. Era um faturamento absurdo no SBT, com a Ivo Catalina, com a Kizarina Sandália, a Bia. Era final de Copa do Mundo, a gente parava para assistir. Era, mas, enfim, eles queriam que eu fosse modelo, e aí foi tudo junto. Eu fui fazendo, sabe? E a cantora? Banana Split? Então, surge nesse período. Quando eu ganhei o Você cantava, concurso de Miss São alguma Paulo, vez? quando eu ganhei o concurso de Miss São Paulo, eu fui convidada, os 4 primeiros lugares tinham um contrato com a SBT, tá? Carteirinha assinada, tudo bonitinho, lá atrás, antes do Fantasia. E aí, o Jô tinha o programa dele na Globo e foi com um programa de humor para o SBT, porque ele queria fazer o João 11h30, lembra? Então ficou, não sei se uns 2, 3 anos. Lá, a gente tinha os musicais. E lá, eu já começo a fazer aula de canto. Eu era afinadinha, era bacana. No intervalo das gravações, o Jô propôs que fizéssemos um grupo
chamado Certas Mulheres. Aí veio o Estado, veio o Estadão, veio vários jornais, e eram as garotas do Vejo Gordo. A gente participava do show deles. Teve um show em Itaparica, que eu também fui como Miss, mas também fui como integrante desse grupo chamado Certas Mulheres. E era tipo MPB? Eram as garotas do Vejo Gordo. Não. A gente fazia uma performance, uma coisa teatral, porque o Jô era ator, né? O Jô. E aí a gente fazia humor, a gente fazia o programa dele, os musicais, e a gente se apresentava. O Gugu gostou da ideia, e o Gugu tinha promoarte, o Gugu era do SBT. Então, o Gugu nos chamou para uma entrevista. Ele falou, meninas, fica uma coisa muito elitizada, vocês falarem de Rita Hayworth, de falar sobre moda, fica uma coisa muito distante do público. Se a gente gravar um disco e fizer uma banda, vai fazer show no Brasil todo e fora. E explodiu. Explodiu. Aí a gente fez o teste para saber como é que a gente estava de canto e tal, e gravamos um vinil. E esse vinil, embora éramos misses, um corpo incrível, todas, né? Porque segundo os padrões de beleza da época, E aí a gente fez a capa só de rosto, com o rosto das 4 meninas, das integrantes. Aí suscitou ainda mais, nossa, mas elas têm um corpo, elas estão mostrando o rosto. O encarte a gente fez na praia com a Magali, que era a produtora da revista Nova. Olha como teve essa pegada de moda, foi muito lindo. E aí a gente começou a cantar e a gente aproveitou a onda da lambada, porque era lambada na época, assim como o Dominó aproveitou os menudos, enfim. E a gente fez frenéticas também, a gente fez versões de músicas dos Beatles, do Stan Shaw, músicas consagradas. E aí foi um estouro. A gente participava de todos os programas, de todos os canais. Programa da Xuxa, show da Xuxa, no Chile, fora. As caravanas do Gugu, tudo que você imaginar. Pode falar aí em qualquer programa. A Mariane, a Mara, a Angélica, tudo que você... Inclusive vários shows internacionais. Sim. A gente cantou, imagina, com a nossa língua, as meninas falavam, eu não falava o inglês, mas as meninas falavam. Mas era em português mesmo. A gente fez Portugal, Suíça, a gente fez Espanha. E ficamos vários meses fora. Imagina a minha mãezinha, que era tão apegada. Não, mas não tinha celular, não gente. Não tinha internet, não tinha como Imagina, falar. era caríssimo você falar, você ir por orelhão. Às vezes eu ficava um mês sem falar com a minha mãe. Como ela suportou, não sei. Outra época. Porque eu era muito ligada aos meus pais. Muito, muito. E a saída do Banana Split já vem com a decisão de fazer jornalismo? Não. A decisão, o Banana Split, a Rosane caiu de ultraleve aqui em São Carlos. Foi o dia que a Elaine Danello, uma modelo muito conhecida daqui, faleceu. A coisa ficou meio desfalcada. O Gugu não gostou da ideia da Rosane. Vai criar uma outra polêmica aqui. Ela andar de ultraleve no dia que a gente tinha um show. E a coisa foi havendo um desentendimento, assim, uma falta de... E eu adorava o Gugu me adorava, e eu queria trabalhar, e eu queria estar nos palcos, mas aí foi havendo algumas... Desandou. Foi algumas... A Rosane ficou muito tempo fora, ficou em coma, em Ribeirão, foi bem difícil. E até que o grupo, elas resolveram não continuar. E aí ele me propôs até, acho que eu nunca falei isso, uma carreira solo. Ele falou, Dri, você continua, você dança bem, você canta. Eu falei, mas como, né? Eu estava lá com as minhas amigas, que são minhas irmãs até hoje. E, enfim, uma conversa informal, mas que, enfim, não aconteceu. Mas foi um momento da minha vida que eu sou muito grata. Porque a gente colocou aqui, no estádio, 20 mil pessoas, 15 mil pessoas. A gente colocava... Imagina um público desse, hoje. 20 mil, 25 mil, 30 mil pessoas em estádio. Quando ele fazia as caravanas, o Banana Split tinha que estar. Tinha. E a gente falava, levanta a mão. Todo mundo levantava. Olha que coisa linda. Todo mundo com a mão para cima, agora batendo palma. E tinha uma parte do nosso show que eu apresentava as meninas. E elas adoravam.
E havia um rodízio. Não, Dri, você vai ficar com isso fixo, porque você é uma apresentadora, você enche a nossa bola, a gente entra com uma alegria. Chamava o pessoal para aplaudir, enaltecia a minha amiga. E era muito bacana. Deixa eu te falar que eu brincava de Adriana Colinho. Eu apresentava as amigas, juro, eu super fã. Ó, você... Tive esse momento de apresentar as amigas no show, me inspirando em você. Caramba, olha isso, gente. Você e a Letícia. A Letícia também. Letícia Colim, né? Pra quem não sabe, Sobrinha minha sobrinha. Adriana, atriz da Globo. E eu trazia as roupas do nosso show, às vezes, né? Pra lavar, ou sei lá o quê. E elas usavam as roupas, as minhas 4 sobrinhas. E diziam que era a maior inspiração. Sim. Ai, minha tia chegava com umas botas, com umas roupas assim. Nossa, era o nosso sonho. Mas eu sempre tive essa tranquilidade, sabe? De ser quem eu sou. A Fernanda, um dia desses, foi até emocionante. Ela disse assim, tia, eu tô chorando aqui. Eu falei, porque você viu que você respondeu pro Silvio? Eu falei, o quê? O Silvio pergunta que eu convivendo com tantas mulheres, qual era o defeito das mulheres? Ai, fácil essa pergunta hoje, imagina, eu falando, apontando um defeito meu, mulher. Eu disse, Silvio, eu percebo que a gente fala demais, assim, a gente julga muito. Eu não falei com essas palavras, eu nem sei, com a minha simplicidade. O que você falou ali. E com a minha falta de experiência, mas imaginar tudo aquilo. Porque elas achavam que São Paulo era uma carta marcada, ou que ia ganhar porque era um estado tão importante, ou que, sei lá o que achavam. Mas ela não pode ser tão gentil, tão simpática, porque ela já veio não sei da onde, já fez sucesso aqui, acolá. E eu sou exatamente isso. Sem truques, sem máscara. Porque eu sou filha de pais que me ensinaram. Por isso que eles faleceram no mesmo dia. Porque eles me passaram valores. Então, assim, eu sinto alegria. Quando eu falava assim... Chegava uma mala da Passarela Boutique, do Henrique e do Amaro, e aí chegava um couro, né? Eu falava assim, gente, eu vou usar um corinho, porque eu não sabia passar roupa mesmo, não dava tempo. Aí eu descia com aquele corinho do Lino Villaventura, que hoje as pessoas conhecem, mas na época, eles já vendiam esse nível de roupa. Eu falei da Passarela Boutique, que fez o meu vestido lindo, rabo de peixe, azul e tal. Famoso. Então, e às vezes eu via uns julgamentos, difícil, sabe? É uma aprovação, algumas coisas. Aí quando eu olho pra trás e falo, gente, olha o tanto de coisa que ela fez, né? Criança, sempre trabalhou, foi ser modelo, foi ser Miss, né? Dificuldade de um concurso desse tamanho, foi pro Miss Brasil, virou cantora, shows pra tudo quanto é lugar, apresentadora. Foram muitas etapas. Aí quando eu olho, você ainda foi apresentar programa esportivo, depois de fazer jornalismo num mundo extremamente machista, pra ser mais julgada. Eu falei, ela gosta de desafio. Então, você vê, eu fui ser jornalista já em campo, quando eu tava no SBT. Eu não era jornalista ainda, era algo, e as pessoas também julgavam, mas ela não é jornalista. Eu falei, então, mas tem que ter o sangue frio, aí tem que ter a voz, aí tem que ter a postura, aí tem que ter... Conhecimento técnico, ali pra estar falando. Sim, aí fui numerando, e aí o curso de jornalista, mas e aí, né? E aí eu fui estudar também, então... Eu lembro que eu saía da minha faculdade e já ia para o SBT. Pegava meu carro, já ia para o SBT e já entrava ao vivo. E no SBT tinha sempre 4 ou 5 veículos, os maiores, principais revistas, Veja e jornais, ali para saber o que era esse fenômeno, né? E tem até um assunto curioso com a Ana Maria Braga. Mas só para arrematar a história da Fernanda, ela disse assim, você com aquela idade já via o tanto... que essa nossa união tinha que ser importante. E como isso podia mudar o mundo mesmo. E às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não tem amigas ou amigos sinceros, às vezes, enfim, gente, a gente está num mundo doente, difícil. Mas o caminho é fazer o bem sempre. E aí você vai então para programa esportivo muito mais difícil, enfrentar uma barra do machismo, mais julgamento, tudo de novo. Então, já tinha conquistado. Álvaro José, ele era uma enciclopédia do esporte, ele trabalhava na Band. O Álvaro falou assim, Adriana, porque não saía no jornal o teste. Era alguém que falava, tá tendo teste no SBT. Olha isso, olha como era. E aí ele veio e falou, Dri, eu vou te ensaiar, vai ter um teste ali para ser apresentadora de esporte. Eu falei, tá bom. Aí ele foi em casa e falou, leia essa lauda aqui.
Aí eu comecei a ler. Ele falou, tá pronta. Mas eu vou te dar essa caneta. Ele pegou essa caneta aí, ele me deu. Italiana, você gesticula muito, gesticulo mesmo. Hoje eu sei que é um ponto forte na comunicação, mas não podia. Então, fica com a canetinha aqui para você não mexer a mão. E só vai aqui. Tá bom? Tá bom. Fui pro teste. Aí, TP. Falei, mas isso é maravilhoso. Você não sabia que existia? Olha isso. TP, Ale, gente, pra quem não sabe, é aquele que aparece embaixo da câmera que a gente tá... Ah, desculpa. Imagina, pode... É que eu vou traduzindo só. Meu papel aqui é ir traduzindo a linguagem que é tão comum pras pessoas, né? Eu aprendi isso com o Faustão. Porque ele falava assim, vamos explicar o que é? E teleprompter, né? Você vai lendo aquilo que está escrito. Todos os apresentadores âncoras, né? Sonham em ter um dia, quem sabe. Eu falei, mas poxa, intimamente eu falei, que molezinha. Porque eu achava que eu tinha que ler a primeira frase e decorar as outras 4. Eu aprendi isso na escola estadual de 1º grau Eugênio Franco. A gente decorava. E quando eu vi que tinha um TP, eu falei, tá fácil. Revista Placar nos entrevistando, e aí, nossa, uma Miss. Você assistiu ao jogo ontem? Palmeiras e Corinthians? Eu falei, acho que se você tá... Eu não posso imaginar que um jornalista como você esteja desinformado, então acho que você está mal informado. O jogo foi um clássico, e não foi entre Palmeiras e Corinthians, eu não me lembro exatamente. Foi um jogo entre tal, em que o Corinthians ganhou de virada. Foram 2 gols. Sabe assim? Ele quis me pegar, ele quis fazer uma pegadinha. Aí ele coloca ao final, tem essa entrevista até hoje lá na revista. Adriana Colim não está preocupada com a beleza, ou só com a beleza, mas sim com a informação. Ponto para Adriana Colim. Ponto para mim. Então, assim, tudo a gente tinha que provar o tempo inteiro. Na minha estreia, Ale, as coisas não foram tão fáceis. Na minha estreia, quebra o TP. E aí tinha o papel impresso pra você ler? Tinha algum apoio? Mas o que acontece? Eu dei show mesmo, porque eu já estava acostumada no TTP. Improvisou. E as laudas não era assim, a cabeça não era como hoje. Vamos agora a partida entre... Não, era... Enorme. A abertura estava com toda a escala lá de tudo que você ia fazer, de rugby a J-League, o campeonato japonês de futebol, Nagoya Grampus, e ali Yokohama Flugels, olha. E aí foi. Quando acabou, eles disseram assim, você está preparada, pode estrear. Fizeram um teste e eu fui um teste ao vivo. Aí depois começaram os sorteios e as publicidades. Havia minha companheira de bancada que ela torcia o nariz para fazer merchandising. Você lembra que tinha uma época que, não sei se você lembra, mas todo mundo tinha um preconceito, não podia fazer propaganda. Eu era modelo, para mim, fazer propaganda de qualquer produto, e eu também me achava uma vendedora, todos nós somos. A gente vende tudo, a gente vende uma ideia, a gente vende, tudo é venda, não é? Uhum. E aí, eu fui lá e fazia. Aí ele dizia assim, Adriana, agora vai ter um sorteio. Falei, manda, chama-se da revista World Basketball, valendo, aí ele me jogava uma bola, valendo, não sei, e eu fazia no ao vivo. Eu falei, mas dá para avisar antes um pouquinho? Já era o meu insight para fazer o que você faz hoje, muito bem. Imagina. Aqui, falando dos anunciantes, e também quando eu entrava nos lares, sem pedir licença, fazendo propaganda. Tinha que ter essa sinergia entre mim e o Fausto, porque senão ia ficar muito chato num programa de entretenimento a gente vender sem parecer que você está vendendo. Então, quando você acredita, e eram produtos ótimos, claro, eram as maiores marcas, né? A Globo, na época, muito centrada e muito organizada, muito responsável, então eram as maiores marcas. GM, enfim. Não vou citar todas aqui, você também não está ganhando nem eu pra gente falar sobre isso agora. É bom citar os meus, daqui a pouco eu te falo mais. Mas era isso. E quando a gente olha a tua carreira, né, que eu olho pra trás, eu falo, gente, ela conquistou toda essa credibilidade de ter toda essa reputação hoje, porque você sempre teve muito cuidado com a sua imagem. Você foi uma pessoa que sempre...
Assim, acho que você falou nãos muito difíceis, né? Se a gente falar qual foi o não mais difícil da tua carreira. Você tá me surpreendendo, viu? Com a tua pesquisa e com a tua maneira de entrevistar. Muito linda. Aquelas eu gosto de me preparar. Beijinho no ombro, né? Humilde a pessoa. Tô brincando. É bom a gente ver que a pessoa se prepara, né? Olha, essa frase, por isso que eu já fiz esse elogio, já veio a pergunta certa. Porque o Fausto, quando a gente conversou, eu disse, Fausto, eu tô galgando degrau por degrau na minha vida. Então, assim, eu não quero chegar... Porque eu dizia, se der tudo certo, vão falar... Não, se der errado, não, se der tudo certo, vão falar, não, é a Globo. E se der tudo errado, nem na Globo. Então, assim, eu tinha, claro, um pouco de receio. Eu falei, eu disse vários nãos na minha vida. Ele falou, Adriana, foram esses vários nãos. Olha a importância do seu não. Foram vários nãos que te trouxeram até aqui. Eu não posso ter uma pessoa que fez foto para Playboy, na época eu havia sido super convidada, oferta de milhões. Eu não posso estar aqui do meu lado com uma pessoa que bebe, que uma pessoa que se envolve em escândalo, com uma pessoa que não tem uma vida. Então, quer dizer, já estavam me olhando e já estavam me observando todo esse tempo. E você acha que o seu maior não foi para Playboy? Questão de financeira? Não, eu acho que sempre o melhor não é quando ele não tem a ver com a sua verdade. Esse é o melhor não. A vida é muito curta para a gente fazer aquilo que a gente não gosta. Eu tô aqui inteira. Tô para você. Tô pensando naquilo que eu tô falando e tô vivendo. Ponto. Se é um lugar que eu não me sinta bem ou que não tem a ver com os meus valores, eu não posso estar lá. Ah, mas você é perfeita? Claro que não. A gente erra muito. E se você me perguntar se você tem arrependimentos, claro que sim. Claro que sim. Porque nem tudo, né, não escolher às vezes também por dúvida também é uma escolha. Uhum. Então, sei lá, eu fui fazendo o melhor que eu pude nas condições que eu tinha. E o resultado tá aí, né? Deu uma certo. frase bonita essa. Até eu poder fazer melhor, em condições melhores. Uhum. Então, eu publiquei uma foto e disseram assim, falaram, teve uma crítica, acho que alguma coisa do dente, que era um pouquinho desalinhado, um pouquinho para frente. Aí eu disse, na minha época a gente não podia a gente não podia ser perfeita porque a gente não tinha nem harmonização. Não tinha as lentes no dente. Não tinha nada. Então a gente ia do jeito que a gente nasceu. Da maneira que Deus falhou para você cumprir aquilo. Entendeu? E aí quando eu falei isso, nossa, deu uma repercussão absurda. Porque eu falei, Deus me capacitou. Né? Deus me colocou. Aí eu pude colocar aparelho depois com o meu trabalho, com o meu dinheiro. E estou muito feliz por isso. E isso fez parte. E se você olha os vídeos antigos, a Hebe não tinha, a outra não tinha. Aí depois, o lance da idade, né? Que pandemia, foi a grande polêmica também da saída da Adriana Colim do Faustão. A Adriana está velha. Não é? Mas eu acho que trouxe uma discussão muito importante para os dias atuais também. Talvez então, foi doído para você na época, mas então, que para todo mundo serviu, né? E uma bandeira importantíssima. A qual eu não levantei. Não, mas a situação levantou. Você nunca se pronunciou sobre isso, mas ficou entendido que era isso e todas as mulheres se revoltaram, né? Como assim? A pessoa é extremamente capaz e venceu. Eu não sei o que aconteceu nesse quebra-cabeça, ninguém conseguiu ficar tanto tempo. Eu acho que o público falou, mas cadê ela? E por que ela saiu, né? Não sei. Mas eu não surfei nessa maré. Uhum. Entendeu? Por ética também. De não questionamento. Não é por ética também. É só por ética. Tá. Eu fiz um hiato na minha carreira enorme, porque eu decidi, tá? É a minha escolha. Eu decidi. Nessa vida, eu não quero conscientemente prejudicar ninguém. Ninguém. O que eu ia falar para a imprensa? E tudo que porventura viesse a falar para um Pânico, que era super escracho e super... Eu poderia macular a minha amizade, a figura do meu patrão, do respeito que eu tenho. Ele não gosta nem que fale assim, porque a gente estava lá em iguais condições, mas não era, gente.
Claro que não, né? É que ele é muito generoso, até Ele na é forma de se maravilhoso. expressar, né? Então, assim, eu podia macular a casa que eu estava, sabe? Hoje, se as pessoas soubessem que é muito mais... Eu vou ser criticada também por isso. Mas eu não acho que você... Lutar pelos seus direitos, ok. Fazer justiça, ok. Mas, às vezes, o silêncio... O silêncio dentro da comunicação, às vezes, diz muito mais. E foi estratégico para mim. Mas também tinha um sentimento de gratidão muito grande. Exato. Se misturava com a injustiça, com o que está acontecendo, mas a gratidão era enorme. Porque assim, você não contrata as pessoas para trabalhar para você? E você também não despede? E tá no seu direito de fazer isso? Não é o seu direito. Então pronto. E aí, claro, agora o que aconteceu comigo, psicologicamente, ou se foram desafios, ou se foi tudo... conspira para o bem daqueles que obedecem a Deus. Eu acho que moldou a pessoa que eu fui, que eu sou, que eu me tornei. E o autoconhecimento tira o glamour da gente, né? Então, quando você vai se autoconhecendo, talvez teve um pouquinho de falta de coragem, mas, ao mesmo tempo, eu preferi não pagar para ver. Talvez eu tivesse levantado uma bandeira e ter defendido mais, mas eu também não sei se foi isso. Não precisou. E eu também me acho ótima. Eu estou muito confortável. Você trouxe essa conversa para a sociedade como um todo, sem perder a sua elegância, sem manchar em nada o seu nome ou fazer bandeira em cima de um assunto, mas que foi extremamente importante para todas as mulheres, não tenha dúvida disso. Eu acho que o fato, a maneira como eu vivi, cumprindo ali com dignidade e tudo, eu acho que também eu sou a bandeira. Né? Não é a bandeira que a gente levanta e fala, deve justiça. Eu acho que eu sou a bandeira, estou aí, né? Sendo contratada pelas marcas, trabalhando. Continuo muitas vezes indo de ônibus para São Carlos, voltando, tá tudo bem, eu sou isso. Sou um ser humaninho também. Eu sou um ser humaninho, e tá tudo bem, tão gostoso, tão bom. Chega o momento de eu passar um desafio do programa, tá. Que é você escolher 3 peças dessas de quebra-cabeça que estão sobre a mesa. As 3 palavras que mais fizeram sentido na sua história de sucesso até aqui. Eu vou passar recado de patrocinador e eu volto para saber as 3 peças que você escolheu. Tá. Pode mexer, pode fazer bagunça e pode pegar 3 peças. Pode ficar à vontade. No BNI, a maior rede de business e networking do mundo, você não estará sozinho para tomar as suas decisões nem buscar por novas oportunidades. Você terá um suporte de uma equipe de empresários qualificados que serão como uma extensão do seu time de vendas e vão aumentar o seu faturamento. Você vai desenvolver relacionamentos profissionais e até pessoais, podendo encontrar mentores, colaboradores e até amigos que te estenderão a mão para todos os seus desafios e vão te oferecer suporte, conselhos e novas perspectivas. Pronto para fazer parte do maior e mais organizado movimento de networking do mundo? Acesse www.bnbrasil.com.br. E para quem toca um pequeno negócio, um salão, um café, um escritório, o conforto do cliente faz toda a diferença no seu resultado final. Um bebedouro ou purificador no local adequado não só hidrata o seu cliente, mas também eleva a experiência. Ventiladores potentes mantêm o ambiente agradável mesmo no horário de pico. Se você quer soluções para o seu negócio, você precisa ir até a loja de fábrica da Latina Eletrodomésticos aqui em São Carlos, porque lá você vai poder conhecer e comparar todas as condições. A loja fica na Avenida Getúlio Vargas, 2700 e funciona de segunda a sexta, das 8 às 5 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Você também pode tirar suas dúvidas pelo WhatsApp, 997 50 9840. Latina, seu momento, nosso eletro. E você que não quer se preocupar com a segurança nem da sua casa, nem da sua empresa, precisa conhecer o sistema que tornou o que há de melhor em tecnologia realidade, o EngeFort 8000. Um projeto de instalação de alarme sem fio que une tecnologia de ponta com padrão de atendimento EngeFort. Monitoramento 24 horas por dia, instalação imediata e equipes próprias. Entre em contato com o Grupo EngeFort e junte-se aos mais de 10 mil clientes e proteja-se com quem sabe proteger. Conseguiu escolher essas 3 peças? Olha só, viu? Que nomes e que marcas, hein? Amém. Isso é Quais muito são bom. as suas 3 peças, Adriana? Pode pegar, por favor. Aqui tá muito complicado, né? Porque tudo é muito Por isso que é um desafio importante. a minha fala do programa. Só que assim, ó... Deixa eu te ajudar.
Primeira. Primeira, não sei se eu posso mostrar. Pode, vamos pegar as 3 só, aí você vai na ordem que você quiser. É sempre aquilo que a gente não pode pegar. Pronto. Porque disso vem tudo. Então pedi pra você mostrar a primeira e explicar o porquê. Olha, fé, né? Todo mundo me conhece, sabe que sem fé não existe nada, né? E essa fé sem obras, ela é morta. E é o que me move, eu acredito muito em Deus, em Nossa Senhora. Eu faço um terço diário de Nossa Senhora, Maria. E Deus está estampado mesmo. Você perguntou antes da gente começar se vem desde pequenininha. Vem, porque me vem desde a inspira a igreja sua fé. São Benedito, quando eu ia com os meus pais, né? Era filha do Zé Colim, que acompanhava os meus pais na missa todo domingo. Mas hoje é algo assim, não dá para viver sem isso, não dá. A fé é tudo para mim. A família é base, né? Família e fé, né? Meus pais que me passaram isso, a fé, os meus valores, eles são inegociáveis, não adianta. Tem coisas que eu não faço por dinheiro nenhum. E primeiro está o meu coração. Eu lanço meu coração, onde está meu tesouro, está meu coração. Tudo aquilo que eu acredito mesmo, valores inegociáveis, honestidade, lisura, fidelidade, enfim, família. Isso aí. E aí os amigos, né? Os amigos. Que é a família que a gente escolhe. Meu Deus do céu! E aí vem as parcerias, o network, o sucesso, a disciplina, a credibilidade, vem tudo, porque é através das relações. Não é que a gente precisa das relações, nós somos relações. A gente é relacionamento. E não adianta. Você sabe que o cheiro de vocês, das minhas amigas aqui da Mara, da Lito, junto, o contato, isso nos impulsiona, nos coloca para cima, nos tira das situações, dos desafios, dos desânimos, né? Isso está atrelado à nossa longevidade, qualidade de vida, saúde mental. Então, se eu tenho que escolher 3, são essas. Família, amigos e fé em Deus. É isso. Você sempre teve esse jeito mais tranquilo quando a gente fala em fé, em atividade física, em equilíbrio emocional? Ou você teve momentos de dificuldade durante a carreira, de estresse, síndrome do pânico, depressão? Claro que sim. Olha, eu tive início, não sei se foi síndrome do pânico, mas quando eu percebi que minha mãe estava indo embora, aí foi bem difícil, eu tive que dar uma distanciada para não ter mais um problema, causar mais um problema para minha família. Que a gente já estava lidando, né, com a partida da minha mãe, assim, uma doença terminal. E aí foi bem complicado, foi bem difícil. E aí você se pegou no trabalho, na atividade física? O que te ajudou? Deus, e ele me sustentou. Aí eu costumo citar sempre o César Filho, que me ligou e disse assim: você não vai precisar mais ir para lugar nenhum para ter a presença dos seus pais. Você vai estar em São Paulo, você ia querer vir correndo para São Carlos para matar saudades, porque você não vai mais sentir isso. Eles serão presença na sua vida o tempo inteiro. Nunca pensei sobre isso. Não é lindo? Lindo. César Filho, meu grande irmão. Ele me salvou. E o Valdo me disse assim: agora você vai receber uma anestesia. A gente recebe uma anestesia quando alguém... Não tinha perdido ninguém, graças a Deus. Ordem natural das coisas, os pais morrerem antes e os 2 que foram no mesmo dia. E foi muito difícil. Claro que eu tive momentos complicados. Mas eu fui criada. Tem uma característica da minha personalidade que eu não sei, Ale, se ela foi boa ou ruim, mas me trouxe até aqui. Que é a mansidão. Quando eu entrei lá na Globo, meu Deus do céu, você sabe que um dia estava Ivete Sangalo ali, fazendo a maior algazarra com a plateia, e eu concentrada. O Fausto ficou indignado, ele falou: gente, só a Adriana que pôde fazer aquilo, sem se desconcentrar. Não façam mais isso, porque é muito difícil. Na hora, eu vou com controle. E a mansidão me faz... Eu tenho que resolver, gente. Eu vou sair correndo. Vou te causar um problema. Vou ficar reclamando? Não, eu resolvo. Eu faço o melhor que eu posso na condição que eu tenho. E faço. Sempre foi assim.
E eu acho que você sempre lidou muito bem com os erros e com os aprendizados. Eu acho que, né, toda a história dos programas ao vivo te ajudou muito. Você não é da época dos memes, mas teve um seu que se tornou meme lá de falar que o Pelé foi ministro dos transportes em alguma apresentação. Eu coloquei isso, eu pus na minha rede. Exatamente, que se fosse hoje seria um meme, como a Ana Maria Braga tem vários Sim, ali, né? sim, Só foi. que eu acho que a forma que você lidava com os erros e a leveza que você trazia com os erros que acontecem no programa ao vivo, então foram décadas ali apresentando. Tudo ao vivo, fantasia era ao vivo, os programas de esporte ao vivo, nada gravado. O que passava na sua cabeça? Você ria e seguia, igual você falou agora? Eu tenho que fazer, Olha, tenho que ir, vambora. Eu vou dizer uma coisa. Quem me conhece de pertinho, é o autoconhecimento tira o glamour e as verdades também, gente. Todo o trabalho, a iminência do trabalho, quando ele está prestes a acontecer, não sei se todo mundo sabe o que quer dizer iminência, a gente vai traduzindo, me dá crise, assim. A gente tinha TPM antigamente, era tensão pré-menstrual, agora é tensão pré-menopausa, Pós-menopausa, às vezes. Pós-menopausa, isso. Mas agora era TPP, tensão pré-programa. Toda vez, o programa era domingo, no sábado eu me recolhia e eu dizia, meu Deus do céu, faça por mim. Faça por mim. Porque parecia que eu estava narrando uma corrida de cavalos, tinha que ser rápida, não sei por que ele me pedia para falar tão rápido. E com isso eu desenvolvi a fluência também, né? Uhum. De falar rápido, de falar devagar. Hoje eu posso falar de maneira mais tranquila. Mas eu sofria muito, Ale. Mas você se cobrava? Você era perfeccionista Muito! Quando errava? Você... Eu não gosto de assistir. Eu só não falo isso porque eu tenho que fazer. Uhum. Mas quando eu assisto, eu digo, puxa vida. Tanto fisicamente, né? Tanto física como... tudo eu questiono. Aí eu entendi o que o Fausto falava. Não é palavra minha, mas ele dizia assim, a gente tem que ganhar 2 cachês para assistir. Para fazer é 1, mas para assistir são 2. Uhum. Porque você se cobra. Ai, não tá bom o cabelo. Eu dizia isso. Às vezes ele me pegava, sempre de surpresa, me perguntava alguma coisa, eu respondia, aí eu tava torta. Aí eu falava, por que eu respondi assim? Por que eu não tava elegante? Aí a minha diretora falou, Adriana, nas condições que tudo é feito. Ele não repetia, ele não errava. E quando ele errava, ele não fazia de novo. Ele corrigia no ar, sabia? Então era uma loucura, eu não podia errar. Você imaginou ele ter que voltar à gravação? Nunca aconteceu isso. Nunca. Graças a Deus. Em todos esses anos. Nunca. Mas eu acho que você tem um raciocínio muito rápido e um jogo de cintura muito bom, porque você sempre contornava essas coisas. Eu acho que em campo, sim. A minha vida não é assim. Não, mas ali no ao vivo, liga alguma chave, a impressão que a gente coisa, tinha é tira de letra. Eu me sinto em casa. Entendeu? Mas o antes é complicado. Eu me sinto em casa quando eu converso com você, quando eu vejo uma câmera. Eu acho lindo tudo. Eu gosto, como se eu nascesse para isso. Se eu fecho um trabalho, é mais do que o dinheiro. Eu não sei falar não, eu não gosto de perder trabalho, porque o trabalho me alimenta. E eu faço como se eu fosse dona do negócio. Eu vi na rede, foi muito questionado, você se portar como dono. Aí outro falou, mas eu preciso ganhar como o dono ganha. Não é sobre isso, gente. Você vai ganhar. Você vai ganhar se você vestir a camisa. Claro que sim. Porque sempre tem um olhar para você. Quando eu saí do programa, eu ouvi lá do grande diretor, você deu mais para a Globo do que a Globo deu para você. O que você quer? O que você gostaria de fazer? Porque parece que eles têm uma câmera vendo você apagar a luz, economizando papel higiênico, sentando e deixando a cadeirinha arrumada, tratando a outra pessoa bem, tomando um cafezinho, entendeu? Saindo de lá e dando testemunho positivo da tua emissora, validando a marca que você tá. É um trabalho, puxa vida. Eu não trabalho para marcas que eu não acredito, eu não falo aquilo que eu não quero falar. E a Globo me deixava confortável, porque as marcas, como eu disse, eram as melhores. Eu só tenho que te agradecer, o nosso tempo já tá acabando, foi uma aula, eu sempre fui sua fã, saio daqui mais fã ainda, com várias frases para eu assistir de novo, Ale, sim, e anotar. Obrigada, Mara, por possibilitar esse encontro. Você é demais, Ale. Imagina. Adorei te ouvir, adorei te ver. E a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.
Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. E Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento, nosso Eletro.